Olá, pessoas, tudo bem? Hoje vamos falar de especificação de aplicação para o desenvolvedor. Você, empreendedor, sabe passar exatamente o que você quer que tenha no aplicativo para o desenvolvedor que está trabalhando no projeto da sua startup? Hoje trouxemos um especialista aqui, o Paulo. Paulo, fala um pouquinho de você. Olá, meu nome, como o John falou, é Paulo, sou um dos GBG Leads e trabalho numa consultoria onde a gente presta serviços de consultoria justamente nessa área de especificação. Estou trabalhando lá já fazem 7 anos, né, que eu estou trabalhando nessa área e me dedico a auxiliar as empresas a descobrirem os produtos que elas querem desenvolver. E para isso a gente tem que fazer uma etapa de descobrimento, né, da aplicação que ele quer. Então a gente vai fazer o Product Discovery e durante esse processo há necessidade de passar as informações para os desenvolvedores, né? E fazer essa interface com o desenvolvedor, você precisa fazer um documento que é chamado de especificação funcional, onde você coloca os detalhes das regras de negócio, tudo que você precisa para a sua aplicação. E um dos pontos que eu encontro a maior dificuldade é que geralmente as pessoas nunca sabem exatamente o que querem, né? Então eu volto para o lado do empreendedor, que é onde eu vejo lá no GBG, né? Quando vem os primeiros empreendedores, estão querendo montar a primeira empresa, eles têm essa dificuldade. Então eu falo o seguinte, tem todo aquele processo que é feito de prototipagem, de desenhar a aplicação, aonde as pessoas fazem todo o modelinho, só que esquecem de um fato que quase ninguém comenta, né? Você tem a parte de frente da aplicação, o front-end da aplicação, tudo aquilo que você vê, que o seu usuário vai ver da aplicação. Ninguém nunca fala da tela do administrador do sistema, a parte de parâmetros do sistema. Então essa tela, ela quase você não vê. Então eu vejo assim que muitas pessoas que vão passar a empreender, elas antes eram funcionárias, né, da empresa. Então quando ela vai na empresa, no primeiro dia dela, ela recebe o e-mail dela, etc. Começa a trabalhar. Ela não sabe que para gerar o e-mail, um desenvolvedor ou alguém da empresa teve que entrar numa tela de administrador para criar o e-mail dele. E eu estou falando dessas telas que ninguém vê. Então essas telas, as pessoas acabam esquecendo que tem que especificar também. Então, dentro desse processo de especificação, você não só especifica a tela que o seu consumidor vai ver, você tem que também especificar as telas de parâmetros. E para isso, eu aconselho você pegar algum software ou alguém que você conheça e perguntar para ele como que é a tela administrativa, porque essa tela geralmente você nunca está vendo, né? Então, dentro desse processo, eu recomendo você fazer um desenho, né, da sua aplicação, onde você coloca passo a passo o desenvolvimento da sua aplicação, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, e chamar o desenvolvedor para te auxiliar, que tipos de parâmetros são interessantes para esse meu tipo de aplicação. Um exemplo de parâmetros, né, seria o seguinte, vou fazer uma analogia, tá? Você está na sua casa, você desenha ela e você fica colocando os botões, as tomadas, os interruptores na sua casa, certo? Você vai, discute isso com todo mundo da sua casa, com o arquiteto, etc. Só que tem uma caixa de parâmetros, que é a caixa onde ficam os disjuntores, né? Quase ninguém vê isso, né? Então, se você não tem uma especificação da quantidade que você vai pôr de equipamento e não vai lá e ver se o disjuntor tem capacidade para alimentar isso, pode ser que não dê certo o que você quer. A mesma coisa é válida para a sua aplicação. Você tem que olhar o seguinte, eu estou fazendo uma aplicação que vai fazer um upload de imagem. Tá, eu tenho que colocar um parâmetro que eu vou impedir arquivos gigantes. Nesse momento que eu estou fazendo a minha primeira aplicação, eu não estou colocando elementos de inteligência artificial ou alguma coisa para filtrar. Eu tenho que ser mais simplista, é a minha primeira aplicação. Então eu vou lá e coloco um parâmetro. Então eu não vou aceitar arquivos superiores a, sei lá, 30K, 100K. Eu posso pôr um parâmetro lá, que ele vai variar. Eu posso aumentar ou diminuir para não causar algum problema para mim. Então eu posso criar parâmetros, que é onde essa tela, elas têm que ser especificadas também. E muita gente só pensa na tela que vai ser colocada para o usuário final. Então, numa especificação funcional que você vai fazer, você vai colocando isso. Então, como eu estruturo uma especificação funcional, né? Eu estou falando já
um conceito. Agora eu vou voltar um pouco para falar como que eu começo a fazer isso. O primeiro passo é eu fazer um blueprint, um service blueprint. O que é um service blueprint, né? O nome blueprint é quando você tinha os engenheiros, quando eles desenhavam obras, né, edifícios, ou engenheiros mecânicos e tal, eles desenhavam equipamentos grandes ou prédios grandes, depois eles precisam fazer uma cópia disso, né? Para fazer uma cópia, eles usavam uma cópia heleográfica que fazia, com o nome, o próprio nome diz, né, heliografia significa gravar com o sol, né, com luz, gravava numa... Como os desenhos eram grandes, né, não dava para fazer fotocópia, eles tinham que usar alguns elementos, né, sensíveis à luz, né, um papel fotográfico, onde eles realmente gravavam aquele desenho que foi feito a nanquim ou de outra forma nas mesas, gravava esse desenho e ele saía na cor azul, o desenho técnico especificado. Então isso usou o termo blueprint. O Service Blueprint é você especificar o seu aplicativo. Então, para isso, tem uma técnica. Se você for no Google digitar Service Blueprint, vai aparecer um canvas lá, onde você escreve assim, você tem uma coluna de tempo, jornada do seu consumidor, aí você vai usar uma técnica, uma analogia com o teatro, né? Você tem as ações de front-end, que é as ações que estão no stage, no palco, né? Então, para o seu aplicativo aparecer aí na frente do consumidor, é como se você estivesse no palco, é o artista que está no palco. Só que para ele poder interpretar no palco, você tem as ações de backstage, as pessoas que fizeram o cenário, o iluminador e etc. Né? Aí você tem aquelas coisas que o público não viu que ocorreu. E atrás desses caras também tem outras coisas que são justamente os ferramentais que foram usados para poder fazer tudo aquilo acontecer. Então você tem algumas camadas que você vai desenhando. Então, quando você desenha a sua aplicação, entendendo o processo dela inteirinho, do começo ao fim, você começa a ter uma noção das interações que tem. Então, um exemplo claro disso é quando você vai, por exemplo, jantar fora, né? Então, como que seria uma jornada de jantar fora? Eu tenho vontade de comer alguma coisa, né? Primeiro passo. Aí eu vou a um restaurante, aí eu vou pedir uma mesa. Aí o que ocorre? Eu espero o host arrumar a mesa. Aí eu vou o quê? Aguardar entregar o cardápio. Aí o que é? Eu espero, faço pedido, espero, né? Vou pedir a refeição, espero um pouco, tem o tempo de espera da refeição chegar. Aí eu recebo a refeição, aí eu como, aí eu vou, entendeu? Eu terminei de jantar, eu vou solicitar o pagamento, aí eu aguardo, aí eu pago, aí eu posso fazer o quê? Uma pesquisa de satisfação, por exemplo, no final. Então essa é uma jornada de jantar fora. Aí o que acontece quando eu estou fazendo um desenho de blueprint? Eu vou pegar as evidências físicas do cliente com essas interações, entendeu? As ações que o cliente fez, entendeu? Barreiras para intermediação, né? O que tinha que fazer ali. Então eu vou fazendo um quadrinho onde eu vou vendo onde tem essas interações e eu acabei desenhando o processo dessa jornada que eu quero fazer. Aí eu vejo se cabe ou não eu fazer um aplicativo, depende dessas interações. Então, para quem viu o filme do McDonald's, é como se tivesse feito um desenho na quadra e vendo as interações, se elas estão corretas, se tem espaço ou não. Uma vez definido isso, que é quando você define o seu produto, você vai partir para a especificação funcional dele. Eu recomendo, para quem está iniciando, pesquisar. Tiveram duas senhoras que desenharam um processo chamado 7 dimensões de um produto. Foi a Ellen e a Mary. Tem até um site delas que é discoverytodeliver.com. Lá tem uma explicação do que é essas 7 dimensões de produto. E na realidade, você tem os atores, né? Quem que são os atores? Quem vai utilizar o seu software, né? O seu aplicativo. Então, quem são? Eu tenho o perfil do consumidor, eu tenho o perfil do administrador, e aí você cria quem são as pessoas que vão utilizar a sua aplicação e quais são os perfis dela. E quais são as interfaces que eles vão utilizar. Então, vamos supor, eu tenho o perfil administrador. Qual a interface que ele vai ter? Ele vai ter a interface de parâmetros do sistema. Que ações que ele vai tomar? Aí você descreve, no parâmetro do sistema ele poderá determinar o tamanho do arquivo de upload ou não, e etc. Que dados vão ser acrescentados lá? Quais são as regras de negócio?
qual o ambiente, vai ser para mobile, vai ser tablet, vai ser responsivo, aí você determina. E aí você vai ver quais são os critérios de aceite desse processo, e assim sucessivamente. Então, você colocando as 7 dimensões que são os atores, as interfaces, as ações, os dados, as regras de negócio, o ambiente e a qualidade, com base nisso, você vai escrever, pode fazer até em coluna, tá? Você pode fazer uma coluna para cada um, escreve, e na hora que você transpor isso, você vai ter na forma de especificação de requisitos. Se você entregar esse documento para um desenvolvedor, ele vai ter uma visão bem clara de como você quer o seu sistema. Então, o primeiro passo seria você fazer o blueprint, descrever passo a passo qual a interação do usuário com o seu sistema. Depois que você fez isso, você pega esses elementos e identifica quem são as pessoas que vão utilizar o seu sistema, os atores, né, que vão utilizar o seu sistema, que perfis de acesso você precisa, para aí sim você especificar o seu produto. Um dos pontos que, quando você está fazendo a sua primeira aplicação, que é importante, é você ter o Master Admin, que é o dono da aplicação, que seria você, que ele só cria perfil de acesso de administrador. Então, você vai ter a senha do seu sistema resguardada com você. E aí você, se porventura não tem um sócio desenvolvedor e você contrata terceiros, você com essa senha de Master Admin, você acrescenta e tira os administradores do seu sistema, os devs que você contratar. Então, essa é uma forma de você ter uma segurança na sua aplicação. Então, você cria essa camada de Master Admin, aí você tem total possibilidade de controlar se você, porventura, quer trocar de desenvolvedor ou não. Você tem ali uma senha sua que só faz isso, você não precisa nem ser técnico. Você pega, acrescenta ou tira, né, os desenvolvedores que vão mexer na sua aplicação, que vão poder estar trabalhando na sua aplicação e gerenciando ela depois que ela estiver pronta, é óbvio, né? Você estaria fazendo isso. Isso é uma das formas de você estar podendo especificar o produto. E dessa forma, você consegue entender todo esse processo. Se você tem alguma dúvida com relação a como fazer a descoberta, o produto, Product Discovery, tem 2 pessoas que você pode seguir aí tem vários vídeos no YouTube, não é nada técnico, eles vão explicar passo a passo. Um é o Marty Canigan e a Teresa Torres. São 2 pessoas que vão falar especificamente de Product Discovery, onde você vai poder entender como que é essa jornada de descoberta de produto, onde você consegue fazer uma linha de raciocínio, né, para chegar no produto final. E, obviamente, que você vai, como é a primeira aplicação, você vai falhar, vai errar, vai consertar, você tem total liberdade para fazer isso. Só que você tem uma economia de tempo se você planejar antes, fizer um protótipo, testar, especificar, que é a parte mais importante, que quando você especifica um produto e você entrega ou para um desenvolvedor ou para uma empresa que vai desenvolver o produto para você, com base nessa especificação, eles conseguem determinar qual é o prazo de entrega e você consegue determinar qual é o custo. Então, se você tem uma especificação funcional e entrega para uma empresa, com base nisso, ela consegue te falar qual é o tempo que vai demorar para entregar a sua aplicação e quanto vai custar. Então, você consegue ter uma visão ali de qual que é o investimento que você vai ter para fazer a sua aplicação. Então, o que eu falo para você? Faça um benchmarking, pega alguma aplicação que você conhece ou algum amigo que tem alguma aplicação e pede para ver a tela do administrador, a tela que vai controlar, porque essa tela poucas pessoas veem. Eu vejo que na internet poucas pessoas falam disso e muitos empreendedores que vão fazer a aplicação, ele acha que só existe a tela que ele está vendo. Mas não, existe uma outra tela, que é a tela que fica por trás do sistema, que fica uma outra pessoa, que geralmente é interna da empresa, onde ela fica monitorando, onde ela pode coletar logs para ver se caso tem algum problema, ela pode pegar estatísticas do sistema. Então tem uma série de funcionalidades onde essa pessoa pode ter essa visibilidade, fazer evoluções no sistema baseado nisso, perceber que de repente algum módulo ou outro a pessoa não está entendendo e assim por diante. Então isso seria a parte de especificação funcional.
E também existe a possibilidade de você entender que quando você faz uma aplicação, você vai ter que hospedar essa aplicação em algum local. Então você pode ter a necessidade de entender um pouco sobre a computação na nuvem, né? E entender as diferentes formas de nuvem, né? Para você ter claro isso, qual é a necessidade da sua aplicação. Então vou dar uma analogia para vocês entenderem, que é o seguinte: quando se fala a palavra on-premise, vamos fazer uma analogia com uma pizza, tá? O on-premise, que é você ter a instalação dentro de casa, é como se você estivesse fazendo a pizza em casa. Então, eu vou fazer a pizza em casa, eu tenho que pegar todos os ingredientes, eu que tenho que comandar tudo. Então, eu gerencio todo o processo em casa. Agora, se eu vou pegar uma infraestrutura como serviço, o que seria isso? Eu vou pegar uma pizza pronta e vou assar em casa. Então eu não preciso fazer a pizza, ela já está pronta e eu vou assar em casa. Quando eu pego um serviço de plataforma como serviço, né, que aí já não é mais a infraestrutura, eu já pego uma plataforma com várias coisas prontas, seria a mesma coisa que eu pedir para entregar a pizza em casa, entendeu? Então eu já não tenho eu só vou fazer o pedido e vou pegar em casa e vou consumir em casa. Essa é a plataforma como serviço. E a software as service, que geralmente é o que você vai ofertar para o seu cliente, por exemplo, seria como se você tivesse de jantar fora, comer uma pizza numa pizzaria. Então você não se preocupa com mais nada, você vai lá só consumir. Então essa seria a analogia para você entender como que é as diferenças das nuvens, né? Então aí você vai ver que a sua aplicação ela vai ter que estar hospedada em algum local para você oferecer como software como serviço. Então você pode ter a instalação dentro de casa, você controlando tudo, você pegar um host e hospedar lá, você pode contratar uma plataforma, então vai depender da sua aplicação. Para isso, vale a pena você conversar com o desenvolvedor, entender essas diferenças, ficar clara para você, no sentido de ver toda a parte de segurança da informação e etc, porque agora, a partir do ano que vem, vai ter uma responsabilidade muito grande, que está vindo a Lei Geral de Proteção de Dados, que acho que é interessante você também entender um pouco sobre isso, para quando você especificar isso para o desenvolvedor, você deixar claro para ele quais são as suas preocupações em relação à segurança da informação, em relação à nova legislação que está vindo e em relação ao que você precisa da sua aplicação. De modo geral, essa é uma visão minha que eu encontro aí no mercado, que eu discuto quando a gente está nos eventos que a gente promove, a gente conversa com muitos empreendedores. E a grande dificuldade deles é que eles têm uma visão só da aplicação e eles não entendem que existem coisas por trás da aplicação. E quando a gente começa a explicar, eles falam, agora que eu estou entendendo que tem essa necessidade. Então, faça um benchmark de uma aplicação, de alguém que você conhece que tem uma aplicação, bate um papo, vê essas outras telas que geralmente não ficam disponíveis para você, e geralmente você não encontra ninguém falando isso na internet. Tá, John? Eu acho que, em resumo, seria isso. Você tem mais alguma pergunta, alguma coisa para... Então, legal, valeu. Já teve uma explanação completa de várias coisas que a gente falou até agora. Quando você tem um desenvolvedor dentro de casa, qual um approach legal, qual um modo legal do empreendedor conversar com esse cara, pela sua experiência? Cara, eu acho que assim, quando você escrever, montar a especificação de requisito, na minha opinião, acho que é o documento principal, e você ler junto com ele. Então, cada capítulo da sua especificação de requisito vai ser uma tarefa que o desenvolvedor vai fazer. E aí você senta ao lado dele e faz uma revisão dessas tarefas. Se você está usando a questão de Agile, você tem que conversar com o desenvolvedor. Por quê? Porque a entrega por sprints, às vezes, o pessoal fala, não, eu vou ter que entregar particionado. Mas se você não entende, você não é expertise em poder separar as sprints que vão ser entregues, provavelmente você pode pôr algumas tarefas que não faz sentido para o desenvolvedor e ele não consegue entregar a sprint. Porque a sprint, o princípio dela é entregar
alguma coisa funcionando. Então, por exemplo, se eu vou entregar alguma coisa que eu tenho dependência de outra, só que essa outra coisa ficou para o segundo sprint, você não consegue finalizar. Então, você tem que bater um papo com o desenvolvedor e falar, olha, eu preciso da tarefa 1, 2 e 3, entregue tal dia. Aí ele vai conversar com você e vai ver. Então, a importância da especificação de requisito seria o seguinte, para cada módulo do seu sistema, você vai descrever e você vai pôr em capítulos. E aí, cada capítulo, o desenvolvedor vai poder falar qual o esforço que tem e ele pode ver quais capítulos ele pode reunir junto para fazer uma sprint para poder utilizar em modelo Agile. Então, a minha recomendação sempre é ter um documento que ele vai ser justamente o balizador do que vai ser entregue. Vocês, com base no documento, têm ali exatamente o que tem que ser entregue e discutir em cima daquilo. Por que isso? Porque quando você entrega as tarefas para o desenvolvedor, ele já sabe qual é a sequência. E aí ele já começa a trabalhar naquilo sem interrupção. Então o rendimento dele acaba sendo bem alto, porque ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer. Agora, se você bater um papo com ele agora, daqui meia hora ele pode esquecer detalhes que são importantes, porque ficou na conversa. Agora, quando tem um documento, ele revisita o documento, ele olha, ele checa. E na hora de você fazer testes também, você volta no documento para ter certeza que ele conseguiu entregar todos os componentes que estavam combinados. Então você tem um documento justamente para balizar e para ver se não faltou nenhum requisito, se não ficou esquecido. Exatamente isso. Essa é a melhor forma que eu vejo, tá? Então é o diálogo. Para mim é basicamente ter um diálogo e um documento que vai balizar esse relacionamento entre o desenvolvedor e a pessoa de negócio. Que aí não tem dúvida, entendeu? A comunicação é a melhor forma de estar fazendo isso. Nossa, comunicação é tudo. Comunicação, cara. Porque assim, o documento, na realidade, João, ele vai colocar lá, não é ser burocrático, é para não esquecer os requisitos. Porque hoje em dia a competitividade está tão grande que às vezes você quer colocar alguns detalhes na sua aplicação. Então você escreve, você lembra. E aí quando você tem a coisa por escrito, não tem o disse-me disse, tá preto no branco, tá claro ali, tá bem esclarecido. Então, a melhor forma de fazer isso é deixando claro para as duas partes, sentando e tirando dúvidas. E se tem alguma coisa a mais, vai lá e altera o documento na hora, não tem o menor problema. Você conversou com o desenvolvedor falou uma coisa que você não lembrava, que ele deu uma sacada, vai lá e escreve. Perfeito. Não tem preguiça, vai lá e escreve, anota aquilo lá, entrega para ele e aí você... Não é escrito em pedra, né? Exatamente, mas assim, a importância disso, ela segue na sequência, que é quando você vai fazer teste, entendeu? Esse documento, ele acaba sendo um documento que ele vai até o final do produto, é o ciclo de vida do produto. E aí você tem, aí depois você vai fazer alguma alteração, pega esse documento, acrescenta nele, ele segue, não é uma questão de burocracia, mas é uma questão de você ter... um escopo do projeto, né? Você saber exatamente o que é o seu produto, porque senão ele se perde. Aí você fica falando coisas da sua cabeça, chega um momento que você se perde, já não sabe mais o que aquele módulo faz, o que deixa de fazer. Então você, fechando em capítulo, você trabalha mais organizado, tem uma organização aí nas suas tarefas. Gostei, achei super. O xará teu, o Paulo, que a gente tem um bate-papo com ele aqui no canal, o link vai estar aqui em cima para vocês seguirem até. Ele falou algo bem interessante que bate muito com o que você acabou de falar agora, Paulo, que é legado, é um negócio que você escreveu há 15 minutos atrás, porque a coisa está tão dinâmica que a coisa está girando o tempo todo. Então, o que você falou de realmente voltar ali no papel e revisar os processos, revisar o que você repassou e reajustar, é muito importante. Além de outro fator que você citou também, o desenvolvedor de verdade, ele está escrevendo código, mas ele também está pensando como melhorar o processo. E muitas vezes isso é interessante para o empreendedor aprender a ouvir um pouco o desenvolvedor também, porque ele tem experiência ali, ele sabe de alguma coisa, de repente ele já até trabalhou em algum setor semelhante, ou alguma startup que faz algo que precisou solucionar aquilo já uma vez na vida, e ele vai gerar para você algumas soluções e vai falar, olha, aqui ao invés de fazer dessa forma, a gente poderia fazer dessa outra forma,
ou para agilizar o processo aqui, a gente poderia mudar um pouquinho e deixar isso melhor. Sem dúvida. E aí você pode falar para ele, espera um pouquinho, me explica melhor e escreve no documento. Por que eu falo do documento? Porque se esse desenvolvedor recebe uma oportunidade melhor no mercado, ele se desliga da sua empresa, você tem um documento, quando contratar um outro desenvolvedor, você tem um documento, passa para ele, ele vai ler e fala, pô, entendi, e segue o jogo. Porque ele entendendo a regra de negócio, quando ele olhar para o código, já está mais claro para ele, já vai entender claramente qual que é a expectativa do comportamento daquela funcionalidade. Então, assim, de modo geral, a documentação, ela vai dar ali uma diretriz que vai ter o histórico da sua empresa. Então, se o seu sócio é desenvolvedor e etc., você está numa situação um pouco mais confortável. Agora, se você não tem um sócio desenvolvedor, esse documento ele é extremamente importante para você para dar continuidade. Então, você não vai ficar ali com problema com o desenvolvedor. Se ele receber uma oportunidade melhor e ele saiu, pô, bom para ele, bacana, para a carreira dele, e você vai contratar outro desenvolvedor. Aí, quando você for contratar outro desenvolvedor, você pega esse documento, entrega e o outro desenvolvedor vai ter total capacidade de dar continuidade. Então, esse é o ponto importante da especificação, que é, para quem não tem sócio desenvolvedor, essa especificação ela é um documento que eu diria muito importante para a empresa, para ela ter continuidade. Eu diria até mais, eu diria que não é só muito importante, ele é o documento. Né? Porque esse momento de transição, alguns desenvolvedores saem de uma vez, e aí? Né? Como é que você faz? Exatamente, e você tem uma noção que depois que você relê o documento, você consegue ter insights para melhorar o seu próprio produto. Você podia fazer isso aqui de uma forma diferente, podia melhorar esse processo. Então você consegue entender, e quando você estiver num nível mais avançado, você vai entender que a quantidade de cliques na sua aplicação também determina a velocidade da utilização dela. Então ela pode ficar mais rápida se você otimiza as telas, se você exige menos clique, não muda muitas telas, você resolve tudo em poucas telas. Então você consegue melhorando a aplicação. Você não acerta de primeira, tá? Claro que não, mas você vai melhorando. A partir do momento que você tem um documento que você começa a olhar e revisitar ele toda hora, você consegue interagir, entender todo o processo, ver o que está dando certo, entender o que está dando errado. Então, de modo geral, você tendo estatísticas também, né, que aí você vai para a tela do administrador, você começa a perceber que tipo de estatística faz sentido você ter, que tipo de informação faz sentido você coletar, quais são as telas mais visitadas, quais são as telas que não estão sendo utilizadas. Então você consegue ter tudo isso, mas você tem que olhar também na tela de administração da sua aplicação. Isso pouca gente fala, pouca gente explora, e ela não tem ninguém falando de UX da tela do administrador, a gente não vê ninguém preocupado com essa tela, né? Ela mal se falam dela, mas ela é extremamente importante, porque vamos dizer assim que você está fazendo uma aplicação que vai escalar, e dentro da sua aplicação você coloca que as pessoas podem fazer upload de imagem. Cara, se a sua aplicação for um sucesso e tem uns loucos que começam a subir imagens de 5, 10 mega para você, ao longo de um ano, o cara subindo todo dia milhares de pessoas, você vai ter um custo muito alto de storage. Coisa que você poderia ter resolvido com uma telinha simples de parâmetros de sistema logo no início da sua aplicação. Teria resolvido esse problema. Assim como outros parâmetros, né, um pouco mais avançados, que você pode ter na sua aplicação, onde você determina regras da sua aplicação visando diminuição de custos, visando o problema de não ter lentidão na sua aplicação, de diminuir, no caso de aplicações corporativas também, evitar fraudes. Então você consegue criar consistências e etc., tudo nessa tela. Você pode ligar ou desligar parâmetros, né? Você pode colocar ali parâmetros para, por exemplo, eu quero ter visitação única. Não, a pessoa pode visitar várias vezes. Então você pode criar várias situações onde o parâmetro ele é essencial para você mudar o comportamento da sua aplicação em determinados momentos, entendeu? Vou dar um exemplo, tá? Pouca gente fala também, eu vou dar um exemplo de e-commerce para você, uma coisa que também não se fala, tá?
Você já ouviu dizer sequestro de produto em e-commerce? Já ouvi. Já ouviu? Você sabe como que é isso? Esse eu sei como é que é, sim. Eu faço parte do E-Commerce Brasil, então eu sei bem como é que funciona. Se eu tenho um parâmetro de sistema meu, que no Dia dos Pais, nas datas comemorativas, eu evito a compra por boleto, eu evito o sequestro de produto, né? Porque o sequestro de produto, o que ele é, basicamente? Um monte de pessoas compra via boleto numa data comemorativa, a data passa, ninguém compensa o boleto, você não entrega, o seu bem ficou sequestrado dentro da sua empresa, só que você tirou do seu estoque. Você perdeu a data comemorativa, porque você deixou a possibilidade do boleto aberto. Eu tenho o meu sistema, eu tenho um parâmetro, na data comemorativa eu tiro a possibilidade de compra por boleto, resolvi um grande problema fazendo com um parâmetro de sistema. É um exemplo, né? Inclusive, concorrência desleal fazem isso, né? Concorrentes fazem isso. Sem dúvida, mas se eu tenho um sistema e eu pensei em ter parâmetro, eu vou lá e ponho o parâmetro do sistema, resolvi o problema. Eu quero arriscar, quero vender com boleto agora. Eu vou lá e deixo ligado, mas eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Então, por isso que eu falo para você que essa tela administrativa, ela tem que ser muito explorada. Eu vejo que muitas pessoas que eu converso, que a gente está especificando o produto, eles não têm a menor noção da existência dessa tela. Ele fala, eu não sabia que precisava disso. Não, precisa, é uma tela extremamente importante, onde você vai colocar os seus usuários administrativos, onde você vai colocar os perfis, onde você vai criar, tem sistemas que você até consegue criar perfis de acesso, o que ele vai acessar, o que ele pode, o que ele não pode na aplicação. Então, assim, você pode criar várias regras, né? Então é bem interessante esse contexto, né? E teria que ser mais explorado, na minha opinião, porque é o coração da sua aplicação. Eu gosto de, quando se usa dashboard administrativo, eu gosto também porque você pode viajar com algumas coisas, né? Você pode fazer uns testes AB ali no meio, você pode, inclusive, se é a primeira visita do cliente, o que você quer que seja mostrado para ele, você pode colocar ali de uma forma rápida, sem precisar necessariamente do desenvolvedor entrar e escrever um código novo ou refazer alguma parte do código. E isso te dá uma maleabilidade, uma agilidade dentro do seu negócio muito grande. E você não precisa ficar ligando de madrugada para o seu desenvolvedor, incomodando ele para fazer alguma coisa que às vezes está num parâmetro, é um clique só, você resolve. Por exemplo, saber, entendeu? Colocar sistemas de monitoramento também, entender um pouco disso para saber se o site está no ar, etc. Então são pequenas dicas, né? Que elas, em conjunto, você consegue fazer uma aplicação. Isso vai evoluindo, né? Tem muito mais coisa, mas quando a gente está falando do início só, empreendedores iniciais, quando estão começando, vai começando passo a passo, entendendo isso, fazendo benchmark, procurando entender a parte de configurações, né? De parâmetros de sistema, e aí você vai aprimorando a sua aplicação, vai deixando ela bem redonda, ela vai evoluindo bastante. Você nunca sabe quais parâmetros, vai depender da sua aplicação, de aplicação para aplicação tem uma necessidade diferente, conforme a utilização vai tendo necessidades, e tarefas que você interrompe muito o desenvolvedor para resolver, de repente você consegue automatizar dentro do parâmetro do sistema. Então você consegue criar automações necessárias às vezes, fazer capturas de informação de enviar de um sistema para o outro, você pode fazer isso, interromper, você pode fazer bastante coisa, desde que você pense bem, discuta com o seu desenvolvedor, explique para ele a necessidade de negócio, não tenta dar a solução, quem dá a solução é o desenvolvedor, fala a sua necessidade, porque o que eu encontro assim, a pessoa querendo dar a solução, entendeu? Na realidade não, você tem que falar qual é a sua necessidade. E aí o desenvolvedor que tem o conhecimento das tecnologias, ele vai poder correr atrás da melhor solução para você. Então, pense só na sua necessidade. Porque o pessoal, John, de modo geral, eles vêm com a solução. Não, você tem que fazer isso, aquilo, outro. E às vezes não tem necessidade nenhuma. É muito mais simples, né? Do que da forma que ele está imaginando, porque ele não tem o conhecimento tecnológico. A tecnologia ela evolui muito rápido, né? Então hoje a gente tem muitas soluções aí e resolve problemas que o cara vem querendo dar a solução. Pô, eu acho que assim, o desenvolvedor, ele é o cara que você tem que consultar, ele é o cara que vai te dar a solução.
Fala para ele, Perfeito. cara, eu preciso alterar o botão, que possa mudar a cor do botão a hora que eu quiser. Ele vai lá e ele dá a solução para você. Não é você falar assim, eu quero que você faça assim. Aí ele vai fazer assim, não vai funcionar. Então, fala a sua necessidade, o desenvolvedor vai vir a melhor forma, discute com ele, eventualmente você pode fazer um teste, e aí você implementa. Acho que essa é a parte interessante aí de falar de especificação, né? De modo geral, era basicamente isso, John, que eu estava conversando com você, que eu não vejo ninguém na internet falando dessa tela da administração. E pegando nesse ponto também, que você falou de desenvolvedor sabe a solução, é aquilo que, na hora que passa a especificação, não passe para o desenvolvedor, eu quero usar blockchain aqui, eu quero usar inteligência artificial ali, eu quero usar um data lake do outro lado. Cara, fica tranquilo, o desenvolvedor sabe o que deve ser feito, o momento de ser feito e como ser feito. Eu já citei isso antes, em algum outro vídeo, que, olha, não é solução, não existe bala de prata, não existe algo que soluciona tudo, cada caso é um caso, e tem que ser analisado com calma. Deixa que o desenvolvedor, se você contratou ele, se você confia no trabalho dele, deixa ele fazer o trabalho dele, faz o teu da regra de negócio, comenta com ele até, eu acho que aqui, pelo que eu estive lendo, uma blockchain parece que funciona e resolve isso, ele vai te falar, putz, é mesmo, resolve ou não resolve porque tem esse outro cara aqui que faz algo melhor e mais rápido, ou sei lá, alguma coisa assim. E aí essa conversa, voltamos ao diálogo, né? Esse diálogo e depois colocar tudo ali no papel, planilhar e seguir a vida o melhor caminho sempre. Eu acho que assim, é não ter medo de conversar com o desenvolvedor, né? Todo mundo tem aquele, mas que o desenvolvedor... Cara, se você conversar com ele de uma forma tranquila, falando para ele a sua necessidade e não o que ele tem que fazer, você vai ver como vai fluir, como vai mudar a sua vida. Você vai ter um resultado muito melhor do que você espera, porque o desenvolvedor está do seu lado, ele está lá e ele quer entregar uma coisa inovadora para você. Essa é a maior vontade. Acho que o que o desenvolvedor mais quer é isso, né? Ele não quer ser limitado a uma solução que é dada para ele top-down. Não, ele quer poder lá e ele vai entregar. Eu tenho certeza que todo desenvolvedor aí ele quer entregar o melhor e ele vai entregar o melhor. Então, assim, a gente tem as camadas, né, que são a camada conceitual, é onde tem a regra de negócio, é onde entra o cara de negócio. As outras duas camadas ficam por conta do desenvolvedor. A camada lógica e física fica por o desenvolvedor mesmo. Então, tendo essa camada conceitual, que é a regra de negócio, que é a área de negócio que sabe, e quais são os requisitos necessários, você passando isso para o desenvolvedor, o restante, ele se vira, ele vai transformar isso daí num sistema. Não se preocupa que ele vai saber o que tem que ir para o banco de dados, o que tem que ir para a tela, tudo isso você vai conversar com ele e vai explicar. E aí ele desenha a tela, ele faz tudo bonitinho, você aprova. Se você tem uma equipe de UX, conversa, e aí você começa a montar a sua estrutura e cada um na sua função. O importante é ter claro qual é o objetivo do seu sistema, o que ele precisa ter, e as equipes ali, elas se conversam e elas chegam à entrega final do produto. Para mim é isso, não tem, é diálogo. Para mim a palavra é processo de pessoas, você tem que ter um diálogo aberto, muito claro, você consegue ter isso. E o mais importante, você quer engajar o desenvolvedor, dá um propósito. Você consegue pôr o desenvolvedor a trabalhar com uma vontade grande, ele tem um propósito, ele entendendo o que ele está fazendo parte ali do negócio, porque tem muita gente que não fala, só fala o pedacinho que o desenvolvedor não quer falar tudo. Fala tudo, fala qual é o propósito do sistema, o que vai ser entregue, qual o impacto que vai ter o sistema, explica tudo para ele, põe ele na área de negócio junto, faz ele participar da reunião, ele entender ali o contexto do que está sendo. E aí ele vai entender o contexto e ele vai entregar melhor ainda para você. Porque, de modo geral, eu vejo as pessoas colocando o desenvolvedor ele fora do contexto e fala para ele, desenvolve isso. Ele enxergando qual é o contexto, ele dá a melhor solução para você. Agora, você só dá um pedacinho para ele, óbvio que ele não vai ter um entendimento de onde você quer chegar. Então eu vejo muitas pessoas
mandando o desenvolvedor fazer uma barraca de camping, e depois, na sequência, fala assim, não, eu quero construir um prédio. Só que ele montou a arquitetura para barraca de camping, como que ele vai subir um prédio depois? Agora, se você explica para ele, olha, nós estamos fazendo isso agora para testar, mas nós queremos chegar lá. Aí ele faz uma arquitetura já pensando nisso. Então não adianta chegar e não explicar para ele o contexto e fazer uma aplicação, por exemplo, vou dar um exemplo, uma aplicação que vai ter um impacto grande para o desenvolvedor. Eu chego para o desenvolvedor e falo assim, ó, eu quero uma aplicação, sei lá, agora que tem Covid, vamos falar, eu quero uma aplicação que vai fazer um cardápio para os restaurantes, beleza? Quero vender para os restaurantes. Ah, legal. Aí ele faz com uma arquitetura. Aí você fala, puta, fechei um acordo, essa empresa tem 500 restaurantes e ela quer coordenar com a aplicação. Então vamos montar uma hold e montar uma filial para cada restaurante e aí ele controla tudo ali. Ele não desenhou para isso. A arquitetura dele não estava desenhada para ter uma hold, para ter filiais dentro da hold, cada filial pode ter a sua autonomia de fazer. Aí ele não desenhou, ele tinha desenhado 1 para 1, ele não tinha desenhado, entendeu? 1 para N. Aí começa a ter uma complicação em termos de banco de dados, um monte de regras, né? Mudaram. Então, é como se ele tivesse fazendo uma aplicação nova. Ele tem que praticamente, vamos dizer assim, jogar fora essa e construir uma do zero. Então, assim, se você explica para ele qual é o contexto que está, quais são as possibilidades, o desenvolvedor vai enxergar e vai falar, é isso que você quer chegar ali. Então, peraí, eu vou fazer uma arquitetura e já vou fazer de uma tal forma que possa atender isso para você. Então, ele já prepara um pouco melhor a aplicação porque ele está dentro do contexto. Aí, se vem uma coisa na sequência, ele está preparado, ele entendeu qual é o contexto. Agora, você dá um pedaço para ele entende uma coisa. Aí você vem com o contexto na sequência para ele vai falar, pô, mas não foi isso que você pediu para mim? Então, por isso que eu volto que é importante pôr o desenvolvedor dentro do contexto todo do seu negócio, de onde você quer ir, qual o propósito da sua aplicação, que ele pode vir e dar um insight do lado dele e falar assim, cara, não seria melhor a gente pensar num crescimento aí da empresa, já se preparar fazendo isso ou não? Uhum. Você tem um marco ali é uma decisão mesmo. Aí o cara de negócio vai decidir ou não, mas aí é um ponto de decisão que você, como empreendedor, vai estar ciente, né? Não vai ser surpresa para você desse caminho que você vai seguir. Então, acho que é importantíssimo esse diálogo para mim. Então, assim, nos projetos que eu tenho me envolvido, eu tenho dialogado muito com o desenvolvedor, aprendido muito, engajado muito com eles. Eu vi que o engajamento é uma ferramenta extremamente importante, né? É bem interessante você fazer isso e ter a lista de tarefa para você poder passar. Não é controlar o desenvolvedor, mas assim, é você deixar claro que você não está controlando ele, mas é deixar claro que você não está passando para ele mais coisas do que foi combinado. Esse é o sentido da lista de tarefas. É para você se policiar e não pedir mais do que foi combinado. A lista de tarefas, na minha opinião, não é para controlar o desenvolvedor, é para controlar você, para você ter ciência que você pediu aquilo, entendeu? E não ficar mudando toda hora, porque senão você não entrega nada nunca. Entrega, entendeu? Depois que entregou, funcionou, quer mudar, você vai lá e muda depois. Perfeito. Senão você não sai do lugar. Então, se você não tem esse documento de especificação para você se policiar como empreendedor, se você combinou uma coisa, segue ela até o final. Entrega. Porque como é a primeira aplicação, você vai destruir, vai refazer várias vezes. Você vai, é a sua vida fazer isso. Então, não se preocupe que você vai fazer. Então, começa simples, vai errar, vai acertar, mas você fazendo isso, você vai manter a sua equipe motivada, porque você cumpriu com o que foi acordado, né? Você não está alterando e tal. Porque a área de negócio, ela tem muita necessidade de alterar e etc., mudar o caminho, necessidade de negócio. Tudo bem, é natural isso. Só que quando você está desenvolvendo, você tem uma linha de raciocínio bem grande para você programar. Você está pensando toda a sua arquitetura, toda a vida do produto ali. Você fica alterando toda hora isso, essa concentração e esse raciocínio, ele se perde um pouco ali. Gera uma confusão ali, uma perda de tempo até a retomada de novo do raciocínio e da produtividade. Então, cara, entra nisso, a produtividade é alta, a entrega acontece, aí vem a sequência de alterações
interrupções que é natural isso. O desenvolvedor vai saber que isso é natural. O que não é natural é ter interrupções quando ele começa. Entendeu? Esse é um ponto crítico. Então, a não ser que seja alguma coisa muito crítica, né? Uma legislação, uma lei que entrou, e aí você interrompe o desenvolvedor e explica para ele, olha, cara, a gente tinha especificado isso, mas mudou porque teve uma normativa, uma legislação nova, e, cara, a gente não pode seguir por esse caminho, aí você explica para ele, é totalmente compreensível e tal, aí sim, mas tirando isso, cara, segue com o que foi combinado, entrega, vê, aí justifica por que sempre comunicando, justifica por que você está alterando, cara, o desenvolvedor não vai ter problema nenhum, você não vai arrumar conflito com o desenvolvedor, desde que você explique para ele o que está sendo feito, né? E para mim é isso, que se você tem uma vida tranquila com o desenvolvedor, você vai ter uma empresa rodando perfeitamente, cara, porque a produtividade aumenta, todo mundo está contente, cara. Eu acho que aí você tem uma empresa nota 10 aí, cara, que é pessoas, tratar bem as pessoas, né? Para mim é extremamente importante se preocupar com as pessoas, cara. Boa. Desse bloco teu, eu tirei aqui algumas observações, né? A primeira delas é confie no seu desenvolvedor. Tá? Confie no seu desenvolvedor. Tá? Eu tenho, inclusive, o vídeo que eu falo sobre se o desenvolvedor roubar seu código, né? Se ele pegar seu código, o que acontece? Que foi uma conversa com o Sr. Xará, com o Paulo. Depois dá uma olhada, é interessante o nosso ponto de vista lá. E o Paulo, pelo que ele chacoalhou a cabeça aí, eu acho que você tem o mesmo conceito que a gente. Eu tenho, porque assim, cara... Não nada com o código. Cara, o que eu posso falar para você, hoje já não é mais ciência fazer as coisas. Hoje tem tudo. Você quer construir carro? Tá aí a Tesla para provar. Você quer construir foguete? Tá aí a Tesla para... Entendeu? Você pode construir o que você quiser. O problema é como que eu vou vender, que é o principal. Entendeu? Se você não sabe vender, cara, não adianta. Você querer roubar, você pode roubar cara, o que você quiser. Você pode roubar o código do Azure. Você vai conseguir vender? Não, você não vai vender a plataforma. Não consegue. E te digo mais, cara. O problema todo é o seguinte: você tem que sair para vender e alguém vai ter que ser dev. Então, se o dev roubar, ele vai ter que vender. Se ele vender, ele não vai desenvolver. Ele vai contratar outro dev. Se outro dev rouba, quer dizer, teoricamente não existiria empresa de TI, né? Não faz sentido. Se isso fosse verdade, não existiria empresa de TI, né, cara? Então, exatamente. Então, um roubaria do outro, que roubaria não existiria. Então, assim, o código, na realidade, cara, ele é propriedade sua, a ideia foi sua, porque você viu o mercado para aquilo. E o desenvolvedor está lá para colaborar e ele está lá para se divertir. Para mim, o desenvolvedor bom é aquele que se diverte, que ele aprende, porque é uma profissão que ele gosta. Porque não é qualquer um que vai ser desenvolvedor. O cara tem que gostar, o cara tem que estar lá empenhado em fazer, e o foco dele é desenvolver. O foco dele não é roubar código, cara. A única coisa que você tem que ter é tomar conta do seu código, porque a sua empresa ela tem que ter uma continuidade. Então, você é o dono da empresa, você tem que guardar. Assim como você tem o seu caixa, que você vai guardar o dinheiro, que você vai controlar tudo isso, você vai controlar o código, vai controlar tudo isso, que é uma coisa normal, porque a responsabilidade é sua. Né? Você tem que olhar, tem que ter backup disso, você vai ter que ter tudo isso em virtude de manter a continuidade da empresa. Não que alguém vá roubar. Agora, o que você tem que tomar cuidado, aí eu falo que é o outro lado, é a parte uma camada de segurança, porque se vem algum hacker, alguém vem ali causar algum problema, que você às vezes pega sem querer, né? Alguém invade até sem querer, ou você está numa rede, alguma coisa, você tem um backup, tem umas camadas de segurança pelo menos básicas, periféricas do seu sistema, né? Que é o normal. Qualquer desenvolvedor também vai saber te explicar isso, e você ter essas camadas de proteção para evitar ataques externos da sua aplicação, né? Só isso, por prevenção, né? Eu te diria que é mais fácil a sua empresa ser contaminada por um vírus do que o desenvolvedor roubar o seu código, né? Eu acho que isso na minha opinião, é inconcebível. Eu nunca vi
um caso desse, do cara roubar o código, né? Mesmo porque se o cara roubar o código, ele não consegue utilizar, porque você, obviamente, você está sério na sua empresa, você está evoluindo a sua aplicação, né? Claro. Você sabe qual o caminho que você vai seguir. Se o cara vier roubar, ele está pegando uma versão antiga, porque a gente sempre está melhorando, né? Cada dia a gente está melhorando a expertise, né? Então, assim, se tem algum caso, eu pelo menos nunca vi. Pode ter, pode Existe até ter. Medo. Existe medo, só isso. E outro ponto também que ficou bem interessante é na hora que você falou sobre mudar o código. Mudar muitas vezes o código e mudando sempre as regras do negócio, mudando sempre a direção da empresa. Esse você falou lá, e tem um fator que é muito crítico quando começa a mudar muitas vezes o foco da empresa, ou tudo bem, pivotar, normal, tá? Mas se você tem uma ideia de manhã, outra ideia à tarde, ou você está vendendo o seu produto de manhã para um público e à tarde você quer vender para outro público, por exemplo, B2C, à tarde você aparece um B2B, você está, vamos dizer a palavra certa, desesperado para vender, e você fala, não, abandona tudo isso que não deu certo. Você está um mês fazendo um negócio e já queria que desse certo, e já muda para B2B. Quer dizer, na hora que você está começando a entender o B2C, você já muda para B2B. Na hora que você está começando a entender o B2B, você volta para o B2C de novo, você alguma coisa assim, que eu já vi acontecendo muitas vezes. Tá? O problema maior aí, além de ter que parar tudo, refazer, ou começar a modificar muita coisa no código, é que isso gera muito bug. Tá? Isso acaba gerando muitos erros dentro do sistema. E esses erros dentro do sistema podem te gerar um prejuízo enorme. Então, presta muita atenção para onde você está caminhando. Veja sempre, na hora de fazer a especificação, vá no mercado, faça pesquisas no mercado, veja o que o teu cliente quer, quem é o teu cliente, teu público-alvo, enfim, cai naquele checklist básico de qualquer negócio. Faça seu canvas, dá uma olhada para onde você vai caminhar, quem que é teu público-alvo realmente, o que ele deseja, o que os seus concorrentes estão entregando, o que você vai entregar de diferença desses concorrentes, qual vai ser seu diferencial nisso tudo. E aí você consegue fazer uma coisa bem mais assertiva. Não 100%, que 100% não existe. Não existe 100% seguro, não existe 100% certo, 100% simplesmente é utopia. Mas você vai errar menos. O errar menos é legal. Tá? Você vai conseguir estar muito mais assertivo. Exatamente, o errar menos é isso que você falou, cara. Não é ficar mudando toda hora. Porque se você muda toda hora, perde a concentração, né, do desenvolvedor, da equipe, né, em cima disso. Não era bug. O bug, na realidade, ele é um conjunto de problemas, né, que vem alterações, é querer mudar muita coisa em cima da hora, é querer ficar mexendo muito no código. Então, eu acho que assim, entrega, estabiliza a aplicação, depois você vai fazendo passinho, né, passo a passo, você vai ajustando ela e ela vai ficando cada vez melhor. Agora, fazer alterações rápidas, querer pôr no ar rápido, esse tipo de coisa, sem passar por um teste, que é geralmente que as empresas querem e tal, e quem põe o prazo é você, não é o mercado, é você que está pondo o prazo. Então, converse com o desenvolvedor e vê qual é o prazo correto, cara, para entregar. Não queira antecipar as coisas, porque você acaba... antecipar a coisa é um problema que é seu, você que se planejou de forma inadequada, porque você tem todos os instrumentos para você fazer o planejamento. A partir do momento que você faz uma especificação de requisitos, define os capítulos de cada requisito seu, né? É o seu escopo do projeto. Você põe cada capítulo do seu escopo do projeto bem descritivo ali, conversa com o desenvolvedor, fala para ele dimensionar quanto ele está demorando ali, e você tem o prazo ali, em quantos dias vai ser entregue aquilo, cara, não adianta querer antecipar. Se o seu desenvolvedor que tem uma experiência falou que vai demorar 3 meses, não adianta querer fazer em uma semana. Vai ser 3 meses, talvez 3 meses e meio, às vezes, dependendo das circunstâncias. Então, você tem que entender que, basicamente, o prazo
é uma questão de discussão ali com o seu desenvolvedor, e depois você vai acompanhando e conversando com ele. Muitas vezes ele vai te pedir um prazo maior, porque ele descobriu que tinha uma outra forma de fazer melhor. Então, cara, preste atenção, converse com ele, entenda o ponto de vista dele, não fixa no prazo. Eu quero o prazo tal. Cara, muitas vezes o prazo tal pode te gerar uma complicação tremenda, porque foram pulados vários passos para poder te entregar, porque ninguém entrega antes, entendeu? Uma coisa funcionando perfeitamente 100%. Às vezes o cara entregou porque não fez o teste, não finalizou o teste, ou fez o teste muito mais rápido do que deveria ter sido feito, e etc. Então, não existe milagre. Você tem que seguir um roteirinho ali, você tem que fazer todo o desenvolvimento, uma parte de testes, né, para poder entregar a aplicação. Esse é o roteiro correto. Perfeito, concordo 100%. Esse é realmente 100%. Paulo, e para encerrar então, eu acho que a gente chegou no ponto que novamente voltou ao dashboard administrativo, porque muitas das coisas que você sabe que vai mudar ou prevê que vai mudar, pode estar ali no dashboard e você pode mudar com um clique. Sim. Então, se você fez a lição de casa bem feita, você já preveu algumas coisas que, poxa, pode ser que aconteça tal coisa que eu estou prevendo que aconteça, não é achismo, tá? Você fez a sua lição de casa ali, você fala, putz, eu acho que dentro de alguns meses vai acontecer tal coisa. O desenvolvedor, senta aqui. O que você acha que a gente vai deixar pronto? Porque eu sei que quando isso acontecer, vai ser de uma hora para outra. Por exemplo, vamos falar agora da situação que a gente está vivendo de Covid, tá? Um momento em que, de repente, a gente não sabe quando vai ter o retorno às aulas presenciais, por exemplo, nas escolas. A gente sabe que vai acontecer. Tá? Você está ali fazendo tudo para virtual e tal, mas você sabe que um momento você criou, de repente, uma startup para educação à distância, alguma coisa e tal, e você sabe que no momento vai voltar a ser presencial. Ou vai ser um mix ali, um pouco presencial, um pouco online. Você sabe que vai ter um momento disso acontecer. Então já prepara na sua dashboard, ali atrás, já prepara na sua área administrativa, um botão que você vai entrar para uma regra de negócio mista ou numa regra de negócio presencial, alguma coisa. Sem dúvida. Muito mais simples. Muito mais simples. Você ganhou tempo, né? Ali para resolver. Então, eu acredito muito que essa tela administrativa bem explorada, ela gera aí uma performance muito maior, né? E na aplicação, né? Você faz uma entrega muito melhor e facilita muito a sua vida. Você não vai ter que estar ligando para desenvolvedor, para tudo. Tudo nasce no planejamento. Então, por isso que se alguém tiver a oportunidade que não assistir o filme do McDonald's, quando ele vai numa quadra, ele simula o atendimento, ele faz toda uma simulação do que é necessário para ter um atendimento efetivo. Eu falo a mesma coisa, faz uma simulação da sua aplicação, conta quantos cliques está sendo necessário dar para navegar na sua aplicação, diminui isso, vê se é necessário isso. Se você conseguir diminuir tudo isso, fazer a entrega da sua aplicação de uma forma adequada, ter a parte administrativa bem definida, cara, o seu propósito vai ser entregue, a sua aplicação vai ter um diferencial dos demais. Meu ponto de vista é esse, eu acho que assim, tá na hora de olhar esse lado aí administrativo e usufruir muito das possibilidades tecnológicas que hoje se tem com ele, entendeu? A gente consegue pôr muita coisa, se você parar para pensar aí, dá para você colocar inteligência artificial, dá para você colocar muita coisa na tela administrativa que vai poupar muito trabalho de muita gente que fica com a aplicação ali na frente e depois tem que fazer trabalhos manuais porque não pensou. Perfeito. Daria para automatizar, né? Você pode automatizar muita coisa, né? Você sabe, né, que eu sou desenvolvedor já há quase 40 anos. Logo já chego aí nos 40 anos de desenvolvimento. E uma coisa que eu sempre fazia desde lá, década de 90, 80 nem tanto, mas década de 90 eu já começava a fazer muito, é uma área administrativa, já para me livrar de alguns detalhes que eu sabia que o cliente ia pedir no futuro. Coisas
bestas, tipo troca de cor, tamanho de letra. Eu já deixava tudo ali no dashboard. Falava, cara, meu, tá aqui, ó. Teu login, tua senha, entra, altera você mesmo. Tá? Troca logo, troca o que você quiser aqui. Não me liga, não me chama, porque eu estou fazendo outro projeto, eu tenho um monte de coisa para fazer. Desenvolvedor sempre tem milhões de coisas para fazer. Nunca acaba, né? Não. A gente fala, a gente consegue escrever a primeira linha de código, mas a última nunca. Então a gente está sempre escrevendo e, cara, eu já colocava já um monte de coisa e falava, meu, tira fora, não me liga, faça sozinho, que você pode resolver por conta. Mas eu vejo que isso é porque a falta de comunicação com o desenvolvedor. Porque se você conversar com qualquer desenvolvedor, ele sabe muito bem dessa tela de parâmetro, e se você falar, eu preciso que mude a cor, ele já sabe que ele vai pôr na tela de parâmetro. Você não precisa nem falar para ele na tela. Ele já sabe que lá, você está falando a sua necessidade, tem necessidade disso, ele já sabe que vai criar essa tela. Mas o que eu falei aqui é para as pessoas terem noção de entrar, fazer um benchmark, olhar por trás do sistema. Isso, poucas pessoas fazem isso, entendeu? Então, eu vejo que falta investigar um pouco, olhar isso, né? Uma curiosidade de olhar como que é a tela administrativa de um Salesforce, como é a tela administrativa de um Zendesk, entendeu? Ninguém vê, a pessoa só vê o front-end. Mas olha lá, como que se administra, o que está por trás daquilo lá, entendeu? Como que eu faço? Por exemplo, as pessoas não sabem que tem, por exemplo, API pro Excel, entendeu? Que tem o Microsoft Graph, que tem conectividade, que tem várias formas de você automatizar processos capturando sem ter, entendeu? E ficar copiando. Então você tem uma infinidade de conectores hoje, uma infinidade de processos para você fazer, né? Até sistemas legados, hoje tem o RPA para resolver problemas de sistemas legados e etc. E você consegue, uma conversa com o desenvolvedor, ele vai te falar e vai te dar a solução, você não precisa se preocupar. Ele vai ver qual é a melhor solução para a sua necessidade e vai falar, cara, isso aqui eu posso usar essa tecnologia, para essa outra eu posso usar outra tecnologia. Não se preocupa com a tecnologia, que eu tenho certeza que qualquer desenvolvedor conhece isso, né? Porque é a área dele. Então ele vai se preocupar com isso. Você vai estar preocupado com a sua necessidade. Eu preciso mudar a cor do meu botão, eu preciso ter a capacidade de ampliar e diminuir a imagem, eu preciso fazer isso. E ele vai desenvolver e vai ver a melhor forma de resolver esse seu problema. Para mim, não tem dúvida que é isso. Perfeito. Paulo, queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, por ter auxiliado a gente com esse assunto. Tá? Quer fazer as considerações finais? Sem dúvida, eu que agradeço o convite, John, admiro muito o seu trabalho, venho acompanhando também o seu trabalho aí que você vem fazendo com as comunidades agora também, e agradecer aí você pelo convite e guardo aí a gente bater papo novamente aí, que é muito produtivo para mim, é muito gratificante, eu aprendo muito com você. Perfeito, eu também aprendo muito contigo, cara. A gente já bateu outros papos em calçada lá perto da Paulista, no Habitat lá, a gente ficou horas batendo papo da última vez que a gente se viu, né? E, meu, espetacular ter você aqui, cara. Espero a gente poder fazer isso mais vezes. Sem dúvida. Perfeito? Okay, então. Perfeito, muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado a todos por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.